seu mentor agradece. Coisas que você pode fazer que o seu mentor agradece por você mudar seu comportamento. Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Desculpa, minha voz está um pouquinho alterada aqui devido a um probleminha leve aqui de garganta. Mas veja que muitas pessoas perguntam para mim sobre mentor. Eu tenho N vídeos aí no canal, né, sobre mentor, como se aproximar do mentor, como entender o mentor, como saber quem é o mentor, né? Então todas essas coisas. Então vamos complementar com mais um vídeo sobre coisas que interessam o seu mentor, que você saiba, que você faça, que você tenha conhecimento que vai ajudar ele de alguma forma. Veja, o seu mentor ele vai existir independente da sua condição, vai haver um mentor espiritual, um espírito guardião que vai lhe auxiliar, tá? Então vejam que isso independente de como você está vivendo, ele está lá. Ah, o seu mentor vai embora? Não, ele nunca vai embora. Ele pode ficar inacessível para você devido ao seu comportamento, ao seu modo de pensar e ao seu modo de agir. Mas isso não quer dizer que ele está longe. Quando a gente fala que o mentor se afasta, ele se afasta aqui, ó, na mente. É a influência dele que se afasta. Não é ele fisicamente. Ele sempre está lá, né? Então vejam que isso é uma coisa diferente. É como no umbral, quando as pessoas falam assim que os espíritos trevosos não conseguem enxergar os iluminados, porque eles estão em sintonias diferentes, então eles não enxergam. À medida que eles melhoram a sintonia deles, eles enxergam esses espíritos de luz. Da mesma forma nós. A nossa influência fica bloqueada, né? Ou melhor, a influência dele, do mentor, fica bloqueada por nossa culpa. Não é ninguém que vai lá e põe um bloqueio. Nós colocamos bloqueios de acordo com o nosso pensamento, com o nosso modo de agir. Então, o que nos aproxima do mentor? O que deixa o nosso mentor feliz, né? Sendo ele o nosso professor, o nosso mentor? Fazer coisas que se aproximem do bem, se aproximem da luz, se aproximem de tudo que é positivo. Então, se você, por exemplo, você começa a cuidar dos seus pensamentos, educar o seu campo mental, não se deixar ficar divagando em pensamentos negativos, porque se tem uma coisa que o ser humano ele tem uma capacidade natural e ele não precisa se esforçar para isso, é a divagação em pensamentos negativos. Basta a gente sentar num sofá, sentar num banco de praça, num ponto de ônibus, a nossa mente dificilmente vai procurar soluções positivas, coisas positivas. Nós temos uma forma que pode-se dizer grotesca de ir para o lado negativo, de nós sempre pensarmos que algo vai dar errado e eu preciso me preparar para esse errado, e esse errado vai crescendo na nossa mente. De certa forma, isso é algo natural do nosso, que provém também do nosso corpo físico, que é a nossa necessidade de preservação. Nosso corpo quer se preservar. Então, ele dispara para a nossa mente, né, reações nos informando que ele quer estar bem, ele quer estar confortável, ele quer estar em homeostase, que é a capacidade do corpo global de saúde, de não estar em risco de vida, tá? Então vejam que é algo quase que natural, quase que animal. Então nós precisamos estar sempre lutando para ter pensamentos positivos. A gente precisa fazer sempre mais esforço para pensar no bem, para pensar positivo, para entrar em um nível, por exemplo, de oração durante o dia, em qualquer momento. Se nós estamos bem, mesmo não sentindo nenhuma dor, nada, dificilmente a gente lembra, vou parar para agradecer, vou parar para orar, vou parar para ler um bom livro. A gente não pensa porque está bem. E aí somente quando fica mal, aí eu vou tomar um remédio, eu vou descansar, eu vou meditar, eu vou orar. Vocês viram como é uma coisa comum a gente reagir dessa forma? Né? Então, vejam que quando a gente cria uma disciplina de buscar o bem, o nosso mentor ele consegue se aproximar de nós de uma forma mais fácil. Ele consegue o pensamento dele se aproximar. Não é fisicamente. Fisicamente ele está sempre perto, mas é o nível de pensamento. É como se fosse a roda de um rádio, né? Deixa eu pegar aqui a tampa da câmera, né? Como se fosse aquela rodinha de sintonizar o rádio. A pessoa pega aquela rodinha e fica tentando achar a estação.
E às vezes a estação do rádio, nos rádios antigos, né? Hoje em dia não tem mais isso. A estação do rádio é algo muito fininho que você tem que estar ali num pontinho muito específico tentando acertar, né? Então vejam que tem que ter um esforço para se aproximar do bem, enquanto para se aproximar do mal você não precisa fazer esforço nenhum, né? Basta muitas vezes ser quem nós somos e parece que a gente já vai em direção ao mal, né? Ou as coisas que não nos fazem bem, porque quando a gente fala assim, o mal, parece algo muito negativo demais, parece algo muito grandioso. Não, são coisas negativas da nossa vida, que pode ser até uma má alimentação, que pode ser, por exemplo, a maledicência, falar mal das pessoas. Às vezes parece algo inocente, sentar numa conversa, tomar um café e falar da vida de alguém, mas veja, você está falando e julgando a vida de outra pessoa. Então o que acontece? O nosso padrão energético decai. E nesse decaimento do padrão energético, nós criamos distância de sintonia com o mentor. E aí quando nós voltamos para conversas edificantes, conversas no bem, nós aproximamos o nível de sintonia com o nosso mentor. Como seria isso, Anderson? Por exemplo, uma conversa. Bom, estou falando mal de uma pessoa com uns amigos, e de repente eu resolvo mudar a conversa. Vou falar de coisas boas, de prática da caridade, aí um amigo vem e começa a dizer, olha, eu estou com um problema assim, assim, dessa forma, e aí você resolve ajudar ele com um conselho, com ideias que você teve lá lendo o Evangelho ou lendo um livro, e aí você aprendeu, você resolveu ajudar, você cria a aproximação do seu mentor. Porque aí você vai estar buscando no alto inspirações para ajudar. E essa inspiração vai buscar ligação, mesmo sem você pensar sobre isso, né? Então tudo que você fizer no bem vai criar aproximação. Se você criar uma disciplina de leitura do Evangelho todo dia, não estou falando de um rito, Evangelho no lar, leitura. Você parar e ler, né? Parar e ler. Ah, Anderson, mas assim gratuitamente? Sim, gratuitamente. Fazer algo sem pensar em um benefício espiritual. Fazer algo sem pensar que a espiritualidade vai te devolver algo. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que só fazem evangelho no lar porque acreditam que vão ganhar um benefício energético ou vão afastar algum mal do lar delas. Se não fosse assim, não fariam, né? Então vejam a importância de se fazer o bem naturalmente, por gosto de se fazer o bem e não por medo de que algo aconteça de errado. Existe uma diferença muito grande, né? Isso é igual na fé primitiva, as pessoas terem temor de Deus e terem amor a Deus. Amor a Deus, você ama, que sabe que Deus nunca vai fazer algo negativo para você, porque Ele é Deus, Ele não pode fazer algo negativo. Ele não pode fazer algo ruim para você. E quando você tem temor, você faz as coisas porque você teme, porque acha que Deus vai te castigar, né? Aí tem aqueles também que fazem porque acham que Deus vai premiar, que estão barganhando com Deus, porque se achassem que não haveria premiação, não fariam. É horrível pensar sobre isso, mas tem pessoas que só agem assim, né? Eu dou algo para a igreja porque me disseram que Deus vai me dar 5 vezes mais, então por isso que eu dou. Se Deus não me der 5 vezes mais, eu não dou nada, né? Então vejam que é uma barganha. Então se você criar, por exemplo, uma rotina de evangelho, uma rotina de leitura do livro dos Espíritos, eu estou falando de livros espíritas, mas você pode ler livros sobre psicologia, sobre filosofia. Anderson, mas espera aí, o que tem a ver isso com um mentor espiritual, ler livros de psicologia, de filosofia? Não tem nada a ver com o espiritismo? Claro que não tem. E evolução não tem nada a ver com o espiritismo. Evolução é evolução, está muito além de todas as coisas. Você crescer como pessoa, crescer como ser humano, crescer como espírito vai muito além. E não envolve você só conhecer coisas relativas à espiritualidade ou plano espiritual. E quem disse que ler sobre filosofia não tem nada a ver com espiritualidade, né? Com o seu espiritual? Então veja que às vezes nós isolamos e separamos as coisas criando uma certa crença. Nós queremos envolver com crença as coisas, quando na verdade não tem. Então crie disciplinas boas para você, porque o plano espiritual, as boas energias se aproximam de você. O mentor espiritual se aproxima de você quando você cria disciplinas boas. Fazer coisas boas, praticar a caridade, ser educado.
Vocês imaginam que ser educado te aproxima do teu mentor espiritual? Ter a empatia de dar bom dia para as pessoas, boa tarde, obrigado, toda vez que alguém te serve em algum lugar, agradecer, isso eleva o teu nível espiritual. Por quê? Porque tem pessoas que acham que a vida é uma obrigação dos outros, né? Se eu passo por alguém, é o outro que tem a obrigação de me dar bom dia, se ele não der, eu não dou. Eu espero sempre o outro. Como se você estivesse numa espécie de altar e o outro que tem que reverenciar você como se você fosse uma autoridade. Então dê bom dia antes, agradeça principalmente as pessoas que te servem, qualquer pessoa, a sua mãe que te serve o café, o seu marido, sua esposa, seu irmão, seu filho. Agradeça o garçom quando leva algo para você na mesa, agradeça a pessoa que te dá o troco do pão, o troco no ônibus, a pessoa que te recebe ali dentro do ônibus. Agradeça sempre, porque isso, agradecer não é dizer gratidão, gratidão. Gratidão é algo amplo, tem uma amplitude de coisas que não serve para o dia a dia, para as coisas que são feitas naquele momento. Porque quando você fala gratidão, entra nesse campo de amplitude que não está incluindo às vezes aquela pessoa. É você olhar para a pessoa e dizer obrigado, é o que você fez por mim. E não gratidão, esse sentido amplo, né? Que é uma coisa muito maior, que não tem a ver com essas coisas do dia a dia. Então vamos agradecer as pessoas pessoalmente, e não com essa amplitude da gratidão, que envolve um todo e não ela. As pessoas querem se sentir elas agradecidas, né? Ah, eu fiz isso por essa pessoa. Né? Então vamos agradecer a tudo. E isso nos aproxima do mentor espiritual. Então vejam que são coisas simples que nos aproximam do mentor espiritual. Nós mudarmos o padrão de vida. Não é ficar fazendo ritualísticas, acendendo velas, acendendo incensos, que o mentor espiritual vai gostar disso. O mentor não está nem aí para vela, para incenso, nada disso afeta ele, está numa outra dimensão e nada disso chega nele. É o mental, é o amor, é o agradecimento, é a paz de espírito, é o que você constrói de dentro para fora que vai te aproximar dele. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, de mais este vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até a próxima.